Ei, bem-vindos de volta ao Radar Global em Foco, o canal onde a gente destrincha as movimentações geopolíticas que vão impactar o seu bolso antes que elas virarem notícia de jornal. Hoje no episódio A Corrida das Commodities, o novo eixo Estados Unidos-América Latina. Vamos mergulhar em um tema que está pegando fogo. Por que os bilionários estão fugindo do dinheiro de papel e apostando tudo em metais que você pode tocar com as mãos? Eu sou o seu host, e se você é novo por aqui, aperta o like e se inscreve agora porque estamos a caminho de bater 100 inscritos. E você não vai querer perder os próximos alertas que podem mudar sua estratégia financeira. Vamos nessa? Imagine isso, enquanto o mundo todo fica hipnotizado pelo vai e vem das ações de tech como Tesla e Nvidia, os verdadeiros tubarões, Warren Buffett, Ray Dalio e até fundos soberanos como o da Noruega, estão silenciosamente acumulando ouro, prata e commodities críticas. Só na primeira semana de janeiro de 2026, a prata disparou mais de 10%, chegando a picos de $78 por onça Troy, com uma alta de 35% no último mês, segundo dados do Trading Economics. Mas por quê? Porque o dólar está derretendo. Visualizem comigo um gráfico onde o dólar cai ladeira abaixo, enquanto ouro e prata sobem como foguetes. Buffett, que sempre pregou valor em ativos reais, vendeu bilhões em ações de bancos e comprou minas de prata e cobre. Dalio, o rei dos hedge funds, avisa em suas cartas anuais: o papel moeda é uma ilusão em tempos de dívida explosiva. E ele não está errado. A dívida americana bateu 35 trilhões de dólares no fim de 2025, e com Trump de volta na Casa Branca, as tarifas agressivas estão empurrando a inflação para cima. Falando em inflação, as expectativas para os Estados Unidos em 2026 subiram para 3,4% no horizonte de um ano, de acordo com o Fed de Nova York, e projeções indicam que ela pode ficar em torno de 2,6% ao longo do ano, mas com riscos de picos, por causa das guerras comerciais. Isso não é só conversa fiada. É o gancho para entender por que a América Latina virou o novo campo de batalha entre Estados Unidos e China. Aqui na nossa região, commodities como prata, cobre e lítio não são só metais. São a nova moeda de troca global. E se você acha que isso é exagero, continue assistindo, porque vou revelar como isso pode multiplicar seu patrimônio ou te deixar para trás na inflação global. Vamos aprofundar no problema do dólar e por que a prata é o ativo do momento. Lembrem do vídeo anterior, onde eu avisei sobre a prata batendo recordes em 2025, e ela subiu impressionantes 146%. Manchetes pipocam. Inflação nos Estados Unidos em 3% persistente, endividamento galopante, e Trump impondo tarifas de até 50% em produtos brasileiros, como anunciado em julho de 2025, afetando tudo de soja a aço. O dólar perde poder de compra porque pode ser impresso infinitamente. O Fed já injetou trilhões desde a pandemia, mas a prata, ela não é só um hedge contra a inflação, é essencial para a indústria. Pense em painéis solares, baterias de veículos elétricos, semicondutores para IA. Sem prata, o mundo para. Em 2025, a demanda industrial consumiu 60% da produção global, e as reservas estão se esgotando. Minas antigas no México e Peru, que produzem 40% da prata mundial, enfrentam greves e regulamentações ambientais, apertando a oferta. Ray Dalio, em sua última entrevista na CNBC, disse: estamos entrando na era da escassez física. E os números confirmam. Previsão para janeiro de 2026 aponta preços médios de $83 por onça, com máximas de até $98. Se você ignorou meu alerta anterior, agora é hora de agir. Comente abaixo se você já investiu em prata e como foi sua rentabilidade. Isso não é conselho financeiro, mas fatos que os bilionários já sabem. E o mais chocante? Enquanto o dólar enfraquece, a China estoquepila prata para sua indústria de tech, criando uma guerra fria pelos metais. Mas os Estados Unidos não vão deixar barato. Agora, vamos para o coração da corrida. Cobre e lítio,
o que eu chamo de petróleo do futuro. Visualizem um mapa da América Latina brilhando. Chile, Peru e Brasil no cobre. Argentina, Bolívia e Chile no Triângulo do Lítio, que detém 60% das reservas mundiais. O cobre bateu recorde de $13.000 por tonelada em janeiro de 2026, segundo o CFE Trading, impulsionado pela transição energética. Sem cobre, não há cabos para redes elétricas, nem motores para EVs, nem data centers para IA. Os Estados Unidos acabaram de classificar o cobre como mineral crítico em 2025, alocando bilhões via Inflation Reduction Act para mineração doméstica, mas 70% da produção global vem da América do Sul. Preços subiram 8,62% só no último mês, para $5,81 por libra. E o lítio? O ouro branco explodiu. 138.000 CNY por tonelada em janeiro de 2026, alta de 49% no mês e 83% no ano, de acordo com Trading Economics. Por quê? Demanda por baterias. Tesla sozinha planeja triplicar produção até 2028. Trump, com sua política America First, está mudando o foco do Oriente Médio para o nosso quintal. Lembrem da invasão à Venezuela em janeiro de 2026. Não foi só por Maduro, mas pelo petróleo e agora pelas vastas reservas de lítio inexploradas. Trump anunciou que empresas americanas como Exxon e Chevron vão gerir o petróleo venezuelano com lucros para reconstruir o país, irritando a China, que investiu bilhões lá. Isso é a doutrina Monroe 2.0 em ação. A América para os americanos. A China controla 80% do processamento global de lítio, mas os Estados Unidos querem cortar isso pela raiz, oferecendo incentivos para mineradoras latinas venderem para o Ocidente. No Brasil, a Vale investiu 2 bilhões em cobre no Pará. E projetos como o de Salar de Uyuni na Bolívia atraem bids americanos. Sabia que o lítio pode subir mais 50% até 2027 se a escassez persistir? Isso é viral. Compartilhe esse vídeo com amigos que investem em EVs e veja o debate pegar fogo nos comentários. Falando em Brasil, ele é o grande coringa nessa equação. Foto de Marco Rubio e Trump apertando mãos. Rubio, o falcão anti-China, é o arquiteto dessa estratégia. A prisão de Maduro mandou um recado claro. Os Estados Unidos vão pressionar regimes alinhados com Pequim. No Brasil, com Lula navegando entre os dois lados, mas Trump impondo tarifas de 50% em nossos produtos desde agosto de 2025, o agro brasileiro perde espaço na Venezuela para os Estados Unidos, segundo a Folha. Mas a upside, gráficos da Vale, Vale 3, mostram alta de 25% em 2025, graças a minas de cobre e níquel em Carajás. O Brasil tem 10% das reservas globais de cobre e está expandindo lítio no Vale do Jequitinhonha. Se jogarmos certo, com acordos bilaterais e investimentos em infraestrutura, poderemos atrair trilhões em capital estrangeiro. Imagine, o real fortalecido por exportações de commodities, protegendo contra a inflação global. Mas riscos existem. A guerra comercial pode escalar, com Trump ameaçando mais tarifas se o Brasil se aproximar da China via BRICS. Previsão ousada. Até 2028, o eixo Estados Unidos-América Latina pode gerar um boom econômico maior que o do petróleo nos anos 70. E você, acha que o Brasil sai ganhando ou perdendo? Deixe nos comentários. Eu respondo todos para ajudar a comunidade crescer. Então, como o investidor comum se protege dessa loucura? Não cometa o erro de esperar a notícia no Jornal Nacional. Os bilionários compram antes. Visualizem uma tabela comparativa. Dinheiro no banco rendendo 1% ao ano versus ativos reais subindo 50%, 100%. Primeiro, diversificação em metais. Não é especulação, é proteção. Comece com ETFs de prata como SLV ou fundos de cobre. Segundo, exposição via B3, mineradoras como Vale, CSN ou até startups de lítio listadas. Terceiro, fuja do risco fiscal. Com juros incertos no Brasil e nos Estados Unidos, ativos tangíveis não dependem de uma canetada governamental. Adicione isso. Em 2026, com a Fed projetando cortes de juros para combater inflação, mas Trump pressionando por mais gastos,
O dólar pode cair 10% contra commodities. Dica viral. Invista em fundos soberanos que replicam estratégias de Dalio, como o Bridgewater, que alocou 20% em metais em 2025. E para iniciantes, apps como o Robinhood ou NuInvest facilitam comprar frações de commodities. Lembre, isso não é conselho. Consulte um advisor. Mas se você agir agora, pode surfar a onda antes que ela vire tsunami. Compartilhe esse insight com quem precisa. E se inscreva para mais análises exclusivas. Chegando ao fim, o mundo está trocando a era digital pura pela era da escassez física. Saímos dos bits infinitos para metais finitos que movem a economia real.